Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver os conceitos básicos envolvidos na chamada programação orientada a objetos. Na realidade, a orientação a objetos é um paradigma de programação. O que é um paradigma de programação? É uma forma de enxergar um problema computacional, seguindo algum modelo. Nós temos diferentes modelos para um problema. E esse modelo supostamente será implementado numa linguagem que represente bem esse estilo de programação. Então vamos ver alguns exemplos. Nós temos a programação funcional, que provém normalmente uma abstração matemática do problema. Então, nas linguagens com programação funcional, nas linguagens puramente funcionais, na realidade, nós não podemos escrever coisas do tipo x igual a x mais 1, porque isso não faz sentido matematicamente, Nos cursos de engenharia aqui no Brasil, com exceção da engenharia de computação, não se estuda o paradigma funcional. Mas quando você deixa a maior parte de um programa especificado por meio de funções puras, você diminui drasticamente a quantidade de bugs potenciais. Um outro paradigma bem particular da engenharia de computação e da ciência da computação é o paradigma lógico, onde o programa é especificado por meio de fatos, predicados e perguntas. No caso da linguagem Prolog, por exemplo, nós podemos cadastrar alguns fatos, falando, por exemplo, que Albert é pai de John, John é pai de Michael e assim por diante, e depois nós podemos cadastrar uma regra que explica que x é avô de y se x for pai de z e z for pai de y. Um outro exemplo é a parte de rotas, Nós podemos fazer um programa em Prolog, onde eu cadastro rotas diretas de voos, por exemplo, uma rota daqui para cá, E aí nós temos uma regra mais genérica chamada rota, que especifica que existe uma rota entre x e y se existir uma rota direta entre x e y, como é esse caso aqui, ou então se existir uma rota direta entre x e z e uma rota, não rota direta, rota entre z e y. Então repara que quando eu estou ensinando uma rota, eu peço para ele chamar de novo rota, É um predicado recursivo que a gente fala. Então nesse caso, mesmo se eu tiver vários elementos intermediários aqui, eu cadastro as rotas diretas e o Prolog ainda consegue me avisar, por exemplo, que existe uma rota daqui até aqui. Nós temos também a programação estruturada, que se assemelha bastante ao que vocês viram em programação 1, só que em programação 1 o foco principal era bem o comecinho, variáveis, estruturas de controle, laços de repetição. A gente até viu um pouco de funções também, Mas em programação estruturada, você cria estruturas de dados usando, por exemplo, no caso do C, as structs, E você coloca os dados e as operações associados a essas estruturas. Quando você vai abstraindo a programação estruturada, eventualmente você chega na programação orientada a objetos. O tipo abstrato de dados, que é vamos dizer assim, a última invenção ainda na programação estruturada, já é o comecinho da programação orientada a objetos, que nós vamos ver aqui a origem das classes, Bem informalmente, aqui nós já podemos falar em programação orientada a objetos como um modelo onde nós temos classes de objetos semelhantes que trocam mensagens entre si para realizar algum comportamento específico. E essa ideia, esse modelo foi inspirado na realidade em sistemas do mundo real, como nós vamos ver mais adiante. O paradigma orientado a objetos é especialmente interessante para sistemas de grande porte. Então nós temos que entender que software pode ser algo extremamente complexo. Vamos imaginar, por exemplo, o projeto de uma solução como um processador de textos, estilo Microsoft Word. Além de ser muito complicado realizar isso com apenas um desenvolvedor, um projeto grande, chega a um ponto, nós temos vários problemas de organização e de arquitetura. Você começa a implementar funcionalidades novas e elas estragam coisas que estavam funcionando lá atrás. Então vamos enumerar aqui alguns itens
para mostrar essa complexidade, né? Primeiro, o problema a ser resolvido. Imagina a quantidade de requisitos, a quantidade de funcionalidades que uma solução como o Microsoft Word tem. Gestão de todo o layout de texto, inclusão de imagens, edição de equações, de tabelas, abrir e salvar vários formatos, impressão. Então nós temos realmente muito a ser feito. Então o problema já é inerentemente complexo, né? Aí nós temos também um problema de comunicação do domínio do problema para o domínio da solução. Imagina, por exemplo, um sistema de informação hospitalar. Nós temos de um lado o médico, que sabe exatamente o que ele quer, e do outro lado nós temos o programador, o desenvolvedor que não entende de medicina e que precisa entender muito bem o que o cliente quer. E como o médico não entende talvez tanto de interfaces gráficas e soluções de usabilidade, esse diálogo entre as duas partes é muito complicado, porque no final das contas é como se mesmo o cliente não soubesse direitinho o que ele quer. Tá? Nós dependemos de várias entrevistas envolvendo a equipe de desenvolvimento e os clientes, os stakeholders, vamos dizer assim, para que os requisitos funcionais se alinhem. Tá? Isso também está inserido na parte do processo produtivo. Um detalhe aqui é que software muitas vezes, se você não tem uma arquitetura adequada, você fica naquela do quase pronto, né? Imagina um sistema gigantesco que está quase pronto, mas nesse quase pronto você não consegue ver nada concretamente funcionando. Você tem que confiar e só depois que ele está pronto você já pode usar. É muito complicado isso, a gente tem que ser capaz de dividir esse problema em várias partes bem separadas, que uma não vai estragar a outra também, para ter uma noção melhor desse quase pronto, né? Outro problema é a questão da evolução. Então você fez toda uma arquitetura de software e de repente veio uma mudança tecnológica gigantesca, como a internet, ou então as interfaces, os dispositivos móveis, as interfaces naturais, né? No caso de realidade virtual, por exemplo. Então, o quão simples é você adaptar a sua solução para essas novidades. Se a arquitetura não foi feita pensando nisso, muitas vezes você tem que reescrever do zero a solução. Com orientação a objetos, com a separação que nós vamos ver de responsabilidades, é um pouco mais fácil acomodar novos requisitos, mas mesmo assim não basta ter uma solução orientada a objetos, tem que ser um modelo propício, né? Porque nós podemos ter modelos ruins orientados a objetos. E finalmente, um software é um sistema discreto com uma quantidade gigantesca de variáveis e relações entre elas, então mesmo analisando matematicamente, nós podemos enxergar a complexidade. Então nós precisamos inicialmente acabar com esse mito da simplicidade computacional. Aqui vem um exemplo do nosso livro-texto para essa parte conceitual, tá? Extraído de lá. Então você jamais iria propor a um engenheiro civil pegar um prédio de 100 andares, suspender esses 100 andares para construir um novo primeiro andar. E daí você suspende o prédio inteiro, constrói um novo primeiro andar, depois coloca tudo lá no lugar. Isso aí, para engenharia civil, eles falam, não, depois que tem 100 andares, dá para fazer o 101, mas não tem como evoluir lá para baixo. Infelizmente, software também tem arquitetura, mas nem sempre isso está claro. Então, para evoluir um software, né, um chefe ruim vai dizer, não, mas que é isso, é só mudar ali uma ou outra linha de código, isso é fácil, na cabeça dele é tudo fácil, né? E na realidade, software tem arquitetura, principalmente um software grande, tem que ter cuidado com essa máxima aqui, quanto maior um sistema, mais susceptível à pane geral, mais coisas podem falhar e que comprometem o todo, né? Então, é importante notar que a arquitetura de um software, ela norteia os caminhos de evolução. Se tiver alguma arquitetura muito ruim, a evolução é praticamente zero. Tudo que você pede para acomodar tem que mexer na base de código inteira. Já uma arquitetura razoável, é possível você acomodar algumas novas funcionalidades sem ter que afetar todo o restante que você escreveu. Essa que é a ideia, tá? E nessa linha, a engenharia de software traz a ilusão da simplicidade. Na nossa história, nós já tivemos foguetes que explodiram por falhas de software. A gente teve uma época que o pessoal percebeu que
era muito frágil o software, era muito fácil ele ficar cheio de bug, e isso motivou o pessoal a explorar. Então, vamos ver como que os outros sistemas complexos lidam com a complexidade, porque nós não estamos conseguindo, tá? Foi mais ou menos essa a iniciativa. Então, vamos ver aqui outros sistemas complexos. A estrutura de um computador, estamos falando de hardware mesmo, as placas e como elas conversam entre si. A estrutura de plantas e animais. Eu diria que a programação orientada a objetos foi fortemente inspirado na natureza, nessa parte de plantas e animais. A estrutura da matéria também, tá? Átomos, células, átomos, moléculas, os vários níveis de abstração que nós temos na matéria, a composição, né, também, a estrutura parte todo, a estrutura de instituições sociais também. Então, temos a sociedade, já é um sistema bem complexo também. E aí, quando nós observamos esses sistemas, o que eles têm em comum? Eles possuem uma hierarquia, tá? Eles possuem primitivas relativas. Podemos até usar o exemplo da engenharia civil de novo aqui. Dependendo do objetivo de estudo, o tijolo é uma primitiva. Dependendo do estudo, a parede é uma primitiva. Eu não sei se, por exemplo, para um arquiteto, o tijolo já seria uma primitiva quando ele está pensando em layout, em espaço. Ele já parte da abstração de paredes. E quem vai fazer um tijolo não está nem aí que, mas o tijolo é constituído de átomos. Quem está lá construindo um muro não está no nível de átomos, já está no nível dos tijolos. Então nós temos primitivas relativas. Por exemplo, para fazer um computador, nós temos lá o transistor, nós temos a porta lógica, aí nós temos os circuitos lógicos mais avançados, várias primitivas relativas até chegar na placa-mãe. No projeto da placa-mãe, você já não está pensando no transistor. Esse nível de abstração já ficou lá atrás. Então, além da questão da hierarquia, nós temos essas primitivas relativas. Separação de responsabilidades, né? Então, um animal vai ter lá o sistema imunológico, vai ter o sistema de respiração, e cada um ele pode até interagir com outros sistemas, mas eles têm responsabilidades pré-definidas, tá? E como cada sistema age não interessa aos outros, tá? Existe uma terceirização. É que nem quando você pede para alguém resolver um problema e fala, ó, resolva, não interessa como, só quero que você resolve. É mais ou menos isso que a gente faz em programação orientada a objetos. Por dentro da classe a gente especifica o como resolver e por fora, na arquitetura mais geral, a gente vai falando das interações, sem preocupar nesses detalhes internos. Nós temos padrões comuns, coisas que se repetem, né? Por exemplo, as células respiram, cada uma pode respirar de um jeito diferente. A célula animal e a célula vegetal podem ter comportamentos diferentes para a respiração, mas a respiração é um padrão, né? E além disso, as formas intermediárias estáveis. Então, você consegue ter um tijolo antes de ter uma casa, né? De certa forma, esse último aqui já resolve um pouco aquela questão do tá quase pronto, mas eu não consigo ver nada funcionando. Quando você tem formas intermediárias estáveis, é mais fácil você mostrar para o cliente onde que você avançou, né? Então, a arquitetura de sistemas complexos depende dos componentes e das relações entre esses componentes, tá? No livro-texto, nesse primeiro capítulo, ele traz esse exemplo do gato, então a gente vai ver um monte de foto de coisa de gato, mas eu achei bem didático, então eu preferi manter, tá? Aqui, por exemplo, nós temos esse prédio, vários projetos sendo feitos independentemente um do outro e um grande projeto de integração, né, que cai naquela parte, né? Eu não sei como que você faz essa parte da ventilação, mas eu sei o que eu posso pedir, né, desse módulo quando ele for necessário. Então tem uma parte do comportamento que cada componente esconde para dentro de si, como foi feito, né? E tem a parte pública, olha, é dessa forma que eu espero interagir com os demais componentes. E agora a gente chega na programação orientada a objetos, que foi inspirada nesse estudo de outros sistemas complexos, né? E nesse modelo, os programas são organizados como objetos, uma coleção de objetos que cooperam entre si. Cada objeto é, na realidade, a instância de uma classe. Então,
só um primeiro exemplo de classes, mas na realidade a gente vai passar o semestre inteiro estudando classes. Mas como um primeiro exemplo, nós temos várias cadeiras de várias marcas ou de várias cores, ou tem uma quebrada e outra não, ou tem uma no quarto e uma na sala, né? Depende muito do contexto. Se eu estou fazendo um jogo, a posição da cadeira é relevante. Se eu estou fazendo uma simulação de esforço, não interessa se está na cozinha ou na sala, a simulação não depende disso. Então, nós temos várias abstrações para cadeira, mas cada cadeira seria um objeto da classe cadeira, né? Essa que é a ideia. E cada objeto desses a gente fala que é uma instância da classe cadeira. Essa nomenclatura é bom a gente já acostumar. Essas classes, elas são associadas por meio de uma hierarquia. Então nós temos relacionamentos de herança. Imagina, por exemplo, uma classe carro, uma classe barco e uma classe veículo. Carros são veículos, então tudo que você abstrair para veículo, a velocidade dele, por exemplo, né? Finge que a gente está fazendo um mapa anotado, que a gente desenha carros nele. Opa, desculpa. A gente desenha carros, barcos, aviões, né? Todos eles são veículos e todo veículo tem, por exemplo, uma velocidade, né, ou passageiros dentro, a menos tem também o veículo não tripulado. Então a gente pode ter aqui uma relação de herança. Carro herda veículo. Isso é muito bom, porque aí a gente começa a programar coisas que são genéricas, coisas que servem para todos os veículos uma vez só. Quando você acabou de fazer o carro e vai fazer o barco, vou implementar agora a classe barco. Tudo que você já falou do barco, do carro, que serviria também para o barco, ou seja, que está lá nesse elo comum que é o veículo, você não vai precisar programar de novo. Essa que é a ideia, tá? E como que isso ocorre? Mais uma ilustração do livro. Os objetos colaboram entre si para atingir algum comportamento específico. E como nós estamos falando de sistemas complexos, em programação orientada a objetos, a ideia não é você já sentar e ir codificando uma classe que veio da sua cabeça. Eu acho que essa classe aqui vai dar certo e tal. A ideia é você ter primeiro uma fase de análise orientada a objetos. Então, nessa análise, você examina cautelosamente os requisitos de uma solução e tenta extrair dali quais são as classes envolvidas, o que cada uma deve ter, né? E como os objetos de uma classe se diferenciam. Eu tenho aqui uma classe cliente e eu tenho dois objetos. Esse aqui tem um certo nome, esse aqui tem outro nome, esse aqui tem um CPF, esse aqui tem outro. Então, nós temos que ir distribuindo também quais informações são pertinentes, né? E na fase de análise nós temos uma visão meio preliminar da comunicação entre esses objetos. Na fase de projeto, aí a gente analisa tanto a parte estática, ou também a parte estrutural, como a dinâmica, né? As mensagens na sequência que elas devem ocorrer. Então, é a fase mais próxima da codificação mesmo, tá? Então, agora nós vamos ver os principais conceitos envolvidos nesse modelo orientado a objetos, e são justamente esses conceitos que nós vamos aprender em termos de programação mesmo, já nas linguagens de programação. Nós temos a abstração, que é extrair o que é relevante, né, do mundo real para o modelo computacional. A gente acabou de falar aqui, por exemplo, uma cadeira. Se a ideia é usar num jogo de videogame, a cor da cadeira é importante. Se a ideia é fazer uma impressão 3D num filamento, numa impressora monocromática, a cor já não vai importar, só a geometria mesmo. Então, um exemplo bem simples, que mais fácil de entender, mas na realidade esse processo de abstração é extremamente importante e nem sempre é trivial extrair o que é relevante, tá? A ideia do encapsulamento, que está relacionada aos objetos esconderem como eles realizam certas operações ou qual a natureza dos dados armazenados, e isso traz uma série de vantagens para o desenvolvimento, porque quanto menos premissas os objetos fazem acerca dos outros objetos, quando a estrutura interna de um objeto precisa ser modificado, isso é acomodado mais facilmente, né? Você edita menos arquivos, você muda menos o código. Agora, quando todo mundo conhece os detalhes de todos os outros, quando qualquer um desses detalhes precisa ser alterado, isso envolve você mexer no código inteiro, né?
Temos também a modularização, que é uma separação bem clara de responsabilidades. Por exemplo, costuma ser extremamente vantajoso separar a parte de cálculos da parte de interface com o usuário. Eu posso ter um programa inicialmente feito no console, né, na telinha preta, e aí, se a camada de usuário está separada, né, da parte de cálculos, se amanhã eu quiser fazer uma interface gráfica, eu vou mexer apenas naquela camada. Se amanhã eu quiser transformar aquilo num aplicativo web, numa aplicação web, também vou mexer apenas naquela camada. Eu sempre vou ter um núcleo lógico da aplicação separado, tá? Então, isso é apenas um exemplo de como a modularização ajuda também no desenvolvimento. A hierarquia, que nós comentamos há pouco, né? Se eu implemento, por exemplo, uma classe documento de texto e uma classe documento do tipo planilha, né? Se essas duas classes herdam uma classe mais genérica chamada documento, nessa classe genérica documento eu posso ter as operações de salvar, abrir, imprimir, e aí cada um, na realidade, implementa só a parte específica, né? A tipagem também é um conceito do modelo orientado a objetos, originalmente, mas hoje em dia nós temos várias linguagens de tipagem dinâmica que são orientadas a objeto, como o Python 3, né? A concorrência, que significa vários agentes terem a capacidade de realizar ações em paralelo. A persistência, que é a possibilidade dos objetos salvarem ou carregarem seus estados a partir de arquivos, strings, né, fora da seção de execução. O polimorfismo, que é você ter várias formas de realizar uma certa operação. Por exemplo, nós podemos ter uma célula vegetal que respira, uma célula animal que também respira. Então, nós temos uma classe comum que é a célula, e ela tem a operação respirar, mas essa operação respirar é realizada de forma diferente. Se for uma célula vegetal é de um jeito, se for uma célula animal de outro jeito. E um outro conceito é a sobrecarga de operador. Nesse recurso, nós podemos, por exemplo, redefinir o operador mais para, além de somar números, ele conseguir somar vetores. Agora nós vamos ver algumas ilustrações extraídas do livro-texto referentes a esses conceitos, tá? Usando aquele exemplo deles lá do gato. Então, para abstração, o que é o gato do ponto de vista da dona? É a bolinha de pelo, legal, que faz barulhinho, não sei, tá. O que é o gato do ponto de vista da veterinária que vai fazer uma cirurgia? Tem os ossos, tem o coração, não sei o que. Então, é o mesmo objeto no mundo real, mas com diferentes abstrações, dependendo do ponto de vista. Imagina, eu tenho uma classe cliente. Cliente do quê? Né? Se for cliente de um hospital, as informações relevantes são umas. Se for um cliente de uma loja, um supermercado, alguma coisa, são outras informações relevantes. Então, a ideia de extrair o que é relevante para aquele problema em particular é a abstração. O encapsulamento, então aqui nós temos os detalhes internos de funcionamento aqui do gato, que não vem ao caso para a aplicação mais externa, né? A modularização, aqui é um brinquedo, né, com várias partes que podem ser projetadas de forma independente e que depois podem ser combinadas para realizar um comportamento maior. A hierarquia, né, nós temos aqui o nível de abstração de átomos, partes dos componentes, aqui motores já, né, e finalmente o brinquedo aqui no nível mais alto de abstração. A aplicação, né, o aplicativo como um todo poderia ser esse nível mais alto de abstração. Aí ele tem uma janela e a janela tem, por exemplo, botões e rótulos. Então nós temos vários níveis, né? A tipagem forte, que previne uma mistura indesejada de abstrações. A concorrência, que é você ter vários agentes realizando ações simultaneamente. E a persistência, que no final das contas é o que possibilita os nossos queridos abrir, salvar, salvar como, né? Eu deixo aqui no final uma indicação do livro que eu recomendo para aprender essa parte conceitual de programação orientada a objetos. Muito obrigado e até a próxima.